Boa noite, Rio Grande. Estamos começando o nosso programa desta quinta-feira, feriado de São Pedro, dia 29 de junho. Aqui, diretamente dos estúdios da TV Mar, na Rua General Vitorino, em frente à nossa Praça da Mandaré. Conosco, Carlos André Batista, David Pereira. Os assuntos deste feriado, né? Comeu peixe hoje, Batista? Como é que foi? Sim, hoje boa noite, nossos amigos e amigas, aqueles que nos acompanham através do canal 22, canal 522 da Claro Net TV, aqueles que nos acompanham através das redes sociais, o meu fraterno abraço. Hoje é dia de São Pedro, né? É verdade. Então é um dia, né? Fale um pouco de São Pedro. São Pedro é o primeiro Papa, né? A Igreja Católica. O primeiro Papa, né? Uhum. É o homem que Jesus disse, nesta pedra edificarei a minha igreja, né? Então, a partir daí, foi buscado como pescador. Pedro era pescador, né? E Jesus disse a ele, farei de você um pescador de homens, né? Então, a partir daí vem toda essa questão de Pedro. Pedro foi o cara que preparou a igreja sob o ponto de vista da organização, né? Os primeiros católicos, então, Pedro. Paulo era mais, também, dia 29, comemora-se o dia de São Paulo também, né? São Pedro, São então, Paulo. É São Pedro e São Paulo. Paulo era mais missionário, tanto é das cartas, né? Que estão, inclusive, na Bíblia, né? E Paulo era mais missionário, Pedro era mais interno, era mais de organização, né? Então a igreja tem esses dois pilares fundamentais que são Pedro e Paulo. Aliás, São Pedro padroeiro, boa noite, Ramão, boa noite, Batista, boa noite, telespectadores. boa noite. Depois de degustar o meio-dia aí a anchová assada ali da festa de São Pedro, nós temos aí o São Pedro como padroeiro do Rio Grande do Sul, do padroeiro estado da cidade e padroeiro dos pescadores. Exatamente. Então, nosso respeito a todos os pescadores, nossa admiração, nosso grande abraço. E a nossa catedral, né? São Pedro. Referência. Catedral de São Pedro. Isso, sem dúvida nenhuma, esse templo é majestoso em todos os sentidos. Sim, né, Batista? É a primeira igreja de Laguna para cá, é a primeira igreja, né, construída. Então, lá no início, né, é um templo assim que carrega uma história muito importante ali, né? Nosso primeiro bispo está enterrado ali, né? Sim, Dom Frederico de Doné, né? Grande pessoa. Fantástico. Eu fui crismado por Dom Frederico, sabe? Eu fiz várias entrevistas com ele. Aliás, quem ainda não conhece a catedral, né, pode visitar ali o templo e perceber todo o aparato histórico que tem ali, né? Todo o material, né? Relíquia, né? Não chega a ser um museu, mas nós temos ali uma espécie de memorial, né? Carrega uma história ali fantástica, né? Importante, imponente. Ali foi batizado o Marquês de Tamandaré, né? A Catedral de São Pedro, né? Ela tem... É impressionante, assim, né? Eu lembro lembra quando o vice-presidente da República, Michel Temer... Sim, teve aqui. Fez uma visita a Rio Grande e ele fez questão exatamente. Foi recepcionado na época, então, pelo bispo Dom José Mário, né? E o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tinha um carinho muito especial também aqui por Rio Grande, pela Biblioteca Rio Grande. Ele fez a pesquisa de doutorado dele, foi realizada aqui, né? Exatamente. Tanto é que a primeira vez quando ele veio aqui, ou primeira vez não, na condição de candidato a presidente da República, ele esteve aqui na Biblioteca Rio Grandense. Ele foi ali na Biblioteca Rio Grandense. Ele era ministro da Fazenda. Isso, Eu lembro, trabalhei naquela cobertura e teve um almoço no CTG. Não, ele já tinha saído, tanto é que é o recupero, eu te lembro. CTG Matiamaro, quando foi no dia que deu o problema. Isso, do vazamento. Do vazamento lá da antena, lá do recupero. Do recupero, que era o ministro da Fazenda, que tinha assumido o lugar do presidente. Eu lembro de que teve um almoço lá no Mate Amargo, que era, né, o grande palco dos almoços das confederações políticas. É verdade, né? É verdade. O CTG Mate Amargo era uma marca, né? Dos grandes eventos políticos. E os dois estão vivos ainda, né? O presidente Fernando Henrique e o Recupero, né? Ambos estão vivos. Ambos estão vivos. O presidente Fernando Henrique fez 92 agora há pouco. E voltando à Catedral de São Pedro, então, tem esse apelo e é um orgulho para todos nós aqui. Ela está localizada bem no centro do município, né? Em torno ali, tudo. E é um processo lá do Dom Frederico, né? Eles chegaram a iniciar já, não? Eu não posso lhe dar uma informação precisa, mas tem um movimento nesse sentido. Tem um movimento nesse sentido.
pessoa fantástica. Olha, eu lembro de Dom Frederico de Doné. Ele era um homem, né? Um bispo e uma pessoa muito inteligente, tinha muita habilidade, né? Sim. Ele era, vamos dizer assim, um conservador, mas ao mesmo tempo ele tinha atitudes muito arrojadas. Uma vez teve um evento na Praça Tamandaré da maçonaria, né? Junto ali ao monumento, né? Bento Gonçalves, né? Sim. E não era comum, né, alguém da Igreja Católica, né, participar das cerimônias, né, mesmo públicas, vamos dizer assim, da maçonaria, e Dom Frederico fez questão de ir e se pronunciar no evento. Isso aí foi manchete nos jornais de Porto Alegre, e na época, né, que era um negócio muito, vamos dizer assim, não era... Nada comum. Isso. Ele tinha um perfil assim. Sim, muito agregador, né? Ele era muito agregador, ele era de conversar com as partes, chegar a um denominador comum, propor alternativas, né? Ele era realmente essa pessoa que consolidava, né? Que construía, né? Que tinha esse princípio. E tá ali na catedral. Tá ali na catedral. Eu sempre, quando posso, né? Faço uma oração ali junto, né, ao túmulo, né? É túmulo que chama, né? Isso. Monumento, Ele tá ali. Dom Frederico. Rafael Pinto Bandeira também tá ali, né? A espada mais rápida do continente. Bom, não preciso dizer novamente que o movimento, a lotação nos hospitais, né, continua. O movimento nas UPAs e nos postos médicos igual. E incidência da gripe H1N1. Muitas pessoas contraindo a gripe H1N1, embora acho que não precisa se vacinar e acho que quando tem Covid não tem a gripe. Crianças também? Crianças, quero mandar um abraço. Quero mandar um abraço aqui para a nossa querida amiga, colega lá do Grupo Oceano, gerente comercial e de marketing, Maureen de Leon. Ela contraiu a gripe H1N1. E como é que ela tá? Tá bem, tá em recuperação, medicada com Tamiflu e outro tal, medicação. E as pessoas acham que não, que o vírus H1N1 não está presente. O detalhe é que anda circulando, muitas pessoas podem estar e podem ter contraído H1N1 e nem imaginam. Nem imagino. Porque o que a gente tem notado é um número bastante significativo de pessoas contraindo um vírus mais forte do que o normal, mais agressivo. Né? E isso depois as pessoas acabam futuramente fazendo um exame de pulmão, né? Um raio-x, alguma coisa assim, e detectando que passaram por algo. Mas foi o que aconteceu com ela. David, além do H1N1 estar mais fortalecido, as pessoas estão mais vulneráveis. Sim. Porque já vem de um Covid. Sim. E muitas pessoas não sabem nem que pegar. E a Covid, ela debilita. Ela debilita o organismo. Sim, cara. A gente... Principalmente a parte respiratória. A gente, quando eu falo a gente, nós, humanos, da humanidade, do mundo inteiro, a população, com certeza pode ter passado alguém que passou pela Covid sem sequela alguma, mas... normalmente, ou em larga escala ou em menos escala, mas a gente alguma coisa restou de problema. É comum. Eu tive 2 vezes a Covid. Na primeira vez que eu tive, eu passei, eu acredito que pelo menos 6 meses sem sentir cheiro e gosto de absolutamente nada. E tem gente com sequela de esquecimento, muito comum também. Exatamente. As pessoas esquecem das coisas. Lápis. Ontem eu até não fiz referência aqui no programa, eu encontrei o Jair. O Jair, aquele da Secretaria da Pesca. Sim, nosso querido. Exatamente, grande. Mandar um abraço para ele, tá aposentado e tudo. E aí ele falou para mim, mas Batista, mas tu tá muito magro, não sei o quê. Aí eu contei toda a história, ele não sabia, né, da Covid. E aí foi esse resultado, entendeu? A gente fica muito debilitado. Muito. E entrar no outro problema, como é o H1N1, sem ter uma proteção como a vacina, complicado. É muito arriscado. Muito arriscado. E vai dar muito problema aqui. A gente já falou aqui várias vezes, alertou sobre a questão desse vírus do H1N1, essa cepa do vírus que está aí circulando. O próprio secretário de Saúde, Zé Leonardo, já falou sobre isso e tal.
ela é parecidíssima com a primeira, aquela de 2010. Ela é agressiva demais. Sim. Ela faz um estrago no pulmão rapidamente. Né? E gera pneumonia muito rapidamente. Então, meu Deus do céu, tia, eu não sei o que as pessoas estão esperando para se imunizar e se cuidar mais, porque não é possível isso. Se fala, e daqui a pouco a pessoa, daqui a pouco contrai e tal, isso aconteceu agora, estava falando com essa nossa colega, enfim, várias pessoas que eu conheço. Mas essa gripe foi muito violenta, não sei o que, mas a pessoa não sabe. Sim, ela nem imagina. Já vem debilitada. E nós temos 3 situações que estão se misturando aí e tal, né? Nós temos a influenza pura, né? O vírus dessa influenza, temos o vírus H1N1 e temos a Covid. Né? Olha só, e que tem sintomas, poucos diferenciados, mas começam sempre com aquele, né? Sim. Aí depois eles começam a se isolar, algumas situações e tal. Então, olha... É difícil diagnosticar. Não, e o detalhe... Exatamente, né? Por que tu não vai tomar vacina? Me diz. Né? Então, tu vai deixar... Se tu tem uma comorbidade, se tu já teve, por exemplo, Covid, como o Batista colocou e tal, tu vai deixar de te proteger um pouco mais. Por quê? Porque a vacina ela vai te dar um suporte para tu conseguir não ter muita complicação. Não ser internado. Não é até que pode acontecer da vacina evitar. Não vai evitar. Mas pode evitar. Pode evitar e também, o que é mais importante, não é nem o evitar, é que tu não sintas... que o teu organismo não sinta todas as consequências na plenitude, né? O que pode acontecer. O que é a vacina? Na realidade, é o vírus inativo. Então, tu já vai ter anticorpos. O teu corpo já vai ter produzido anticorpos. Então, não vai ser tão assim forte, entendeu? Tu vai ter mecanismos de acordo com cada corpo, com cada ser humano, de combate a isso aí. Exatamente, defesa. E olha, isso é um negócio muito complicado. O pessoal tem que se antenar, o pessoal tem que ficar ligado. Não dá para vacilar, principalmente os nossos idosos, crianças. Está dando em criança aí. Sim. Está dando em criança. A gripe H1N1 está fazendo. Não, e o pior é o seguinte: está dando em criança e as crianças estão sendo levadas direto para UTI, porque o grau está muito forte da pneumonia. Sim. As pessoas têm que fazer dreno, tem que fazer tudo. Entendeu? É uma operação de guerra mesmo, como tu falou. É uma operação de guerra. Voltaremos após o intervalo. É o Boa Noite Rio Grande. Aqui é a TV Mar, neste feriado, também junto com você. Aguardem. Buenas, gauchada! Aqui é o Sandro Veleda e em breve estarei na programação da TV Mar com o programa Fogo de Chão aqui na TV Mar. Azar! A melhor impressão com os impressos de sua empresa. O Grupo Max oferece equipamentos de última geração para confeccionar blocos de pedidos, recibos, comandas, cartões de visita com verniz localizado e cantos arredondados, folders, cartaz. O melhor em impressos é com o Grupo Max. Personalize sua empresa com os produtos de qualidade. Grupo Max, Avenida Cidade de Pelotas, 1321, fone 3232-7981 ou pelo WhatsApp 99945-3582. O que faz uma cidade ser grande? Ser grande é investir com responsabilidade, com obras em toda a cidade. São escolas, asfalto, iluminação, reformas em praças e muito mais. Assim, melhoramos a vida de todos. É desse jeito, trabalhando firme com a cooperação, que Rio Grande está dando a volta por cima para ser cada vez maior. Prefeitura do Rio Grande. Tudo por você, tudo pelo Rio Grande. Muito bem, o programa Boa Noite Rio Grande, aqui é a TV Mar, TV da comunidade, canal 522 da NET, pelas redes sociais, obrigado pelo seu carinho. Carlos André Batista, David Pereira, teremos mobilização do PSDB, né? Aqui na cidade do Rio domingo, Grande. né? Domingo, dia 2
Domingo, dia 2. Lá na Associação ali Rural no lá. Sindicato Rural, Isso. né, durante o dia, uma reunião, né, acho que vai ter almoço, né? Parece que sim, ao meio-dia. Por que parece? Você não sabe? Não, parece que... Sim, vai ter almoço. E, Tomara que e consiga também, fazer. possivelmente, com a presença do governador Eduardo Leite, que é o presidente Presidente nacional do partido. Nacional. Um importante momento aí, né? Para os tucanos, né? Para também a cidade, né? Que sempre é importante recepcionar um governador e uma autoridade desse nível, né, David? A importância do PSDB também, né? O partido forte, né? Tradicional, né? Sim, faz 35 anos, né? presidente, 35 anos. Presidente do Diretório Municipal. Foi o nosso 3 colega vezes. que foi presidente Por 3 3 vezes. Olha só. 35 anos faz o Dedicação, PSDB, mas não é mais aquele PSDB, não, mas tudo bem. Não é mais. O que Não, tu não diz, é não é mais. da fundação e tudo, né? Por quê? Diminuiu muito o tamanho. Ah, não, né? o tamanho. Essa semana perdeu mais um senador. Sabe quanto é que a bancada hoje do PSDB federal? 2. 2 senadores da República. Meu Deus. É um Sabe desafio. quantos deputados federais tem? 11. É um desafio para o próprio O Eduardo Leite pegou o pepino aí que o Eduardo Leite. O Eduardo como Leite. presidente Fernando nacional. Henrique há poucos dias. Exatamente. Saiu assim uma barbaridade, né? Encolheu o partido, desidratou de uma maneira que, olha, é assustador. Assustadora mesmo. Hoje são 3 governadores, mas o governador é o segundo turno, né? De Pernambuco, de Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul. Mas a bancada, tanto no Senado quanto federal, desidrataram de uma maneira absurda. Absurda. São Paulo tem 3 deputados federais. Já elegeu 17. Muita perda. Já elegeu Muita 17. As grandes lideranças nacionais de São Paulo não tem mais nada, né? Não tem mais o Serra, não tem mais o Alckmin, não tem mais o Dória, não tem mais o Bruno Covas. Por vários motivos, né? O Bruno porque morreu, o Dória saiu, o Serra está muito idoso, o Alckmin hoje é vice-presidente da República, né? São vários motivos, mas o partido diminuiu muito. Cabe ao próprio Eduardo Leite, como presidente nacional, encontrar alternativas para que o partido tenha o protagonismo que já teve. Ele está tentando. Aí foi feita uma como é que chama? Federação, desculpa. Foi feita uma federação com cidadania, o primeiro passo, né? A cidadania sempre foi parceiro do PSDB em todas as eleições. E está tentando com Podemos, MDB, juntar ao centro, né? O Eduardo quer juntar ao centro aí. Inclusive o PSD, né? Por falar em política, o ex-prefeito de Pelotas e ex-deputado federal e ex-deputado estadual Fernando Marrone, exatamente. Ele assumiu a presidência do Transurb. Transurb, né? Que tem cargos federais, né, do governo federal, em que o pessoal procura acertar os companheiros lá, né? E por incrível que pareça, a política nessa conquista do poder, isso é um negócio muito interessante e às vezes as pessoas, os leigos, o pessoal que não participa diretamente da política partidária, enfim, os eleitores, ficam meio confusos. Exemplo, Fernando Marrone é o presidente do Transurb do PT. A diretora administrativa e financeira é uma moça do MDB, que foi nomeada essa semana, que vai, junto com o Marrone, tocar o Transurb. Rivais nas eleições, rivais nas disputas, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, estão juntos no Transurb. Né? O que é? É relação. Agora, o PT, Partido dos Trabalhadores, este episódio do Marrone, porque o Marrone não conseguiu reeleição para deputado estadual, mas não ficou na estrada. Sim. O PT, né, eu só conheço 2 partidos que agem desta maneira. Primeiro era o PDS, o antigo PDS, hoje o PP, que nunca deixa ninguém de fora, quando ele está no poder, seja onde for. E o PT tem também, aprendeu com o PDS e sempre fez isso, de alguma maneira. Quem disputou, tal, se tiver, não vamos deixar. Né, aliás, isso é um negócio muito importante da política, né? O nosso querido saudoso Orestes Quest já falava como é que é, Batista? Não se deixa o companheiro beira de estrada. Pois é. E outros partidos não têm mesmo esse perfil, até porque, às vezes, deixam, vamos dizer assim, inimigos, adversários políticos em cargos ou ocupando cargos em detrimento
do pessoal que segurou na alça na hora da eleição, enfim. O Fernando Marrone é cotado para concorrer à prefeitura de Pelotas novamente. Ele foi prefeito, e aliás, ele teve um trabalho muito, eu me lembro dos mandatos dele, na prefeitura de Pelotas, que ele tinha uma ligação muito forte com o prefeito Fábio Branco, lá no primeiro mandato do prefeito Fábio Branco, inclusive que eles conseguiram, na época o Marrone vinha seguido aqui visitar o prefeito Fábio e tal, e eles conseguiram formar um consórcio, né? O consórcio, né? Foi nessa época, para né? financiamentos, né? Para obras públicas, era Pelotas, Rio Grande, Bagé, Santa Maria e Uruguaiana, sendo que dessas 5 cidades, 3 eram administradas pelo PT. Bagé, Pelotas e Santa Maria. Né, que era o Mainardi e esse que era... Pepe Vargas. Não, Pepe Vargas lá era o Valdeci Oliveira. Valdeci e o Mainardi Bagé. E lá em Uruguaiana era o nosso querido, que era do Sanchotene. Sim, né? Sanchotene Feliz. Sanchotene Feliz. José Sanchotene. E aí fizeram esse consórcio, que foi liderado na época pelos prefeitos Fábio Branco e Fernando Marrone. Isso foi um negócio muito legal, porque sim, viabilizou, obras, né? Várias obras, né? Muitas obras, tanto Rio Grande como Pelotas. Sim, exatamente. Mas voltando ao assunto, né, de valorização, né, e isso acontece muito na política. E também tem surpresas na política, como por exemplo, agora, como eu disse, que está lá o MDB e o PT junto no Transurb, mas nós temos o Alckmin de vice do Lula. Quem diria, né? Que o Alckmin com o algoz, né, e os adversários e tal, se juntariam coisa. O que é? O interesse maior, é o poder. De alguma forma a gente tem que chegar. Sim, exatamente. E algumas transformações acontecem. Em nível local, por exemplo, a gente pode citar o nosso então vereador Renatinho, né, que durante muitos anos foi base de apoio à administração municipal do prefeito Wilson Matos Branco, do prefeito Fábio Branco, do prefeito Janeiro Branco, enfim. É o vereador Renatinho, que era do PPS, né, e depois Cidadania hoje, né? Se aliou ao PT e se elegeu junto com o Alexandre de Maio vice-prefeito. 2016, né? Antes foi o nosso querido amigo telespectador Eduardo Laus, que também foi do MDB, de vários partidos, que exerceu essa função. Bom, o Cidadania, por exemplo, hoje, aqui na cidade do Rio Grande, pode ser considerado um fiel da balança. Porque temos hoje o vereador Rogério, temos o Larry, enfim, e a questão assim, né? Onde estará o Cidadania na eleição? Exatamente. Ele vai com o PT ou vai com o MDB? Não sei. Né? Só estou fazendo um exercício, desculpe, mas é assim que funciona, né? O jogo político é esse, né? É a montagem de um quebra-cabeças. É aquilo que a gente falou, acho que semana passada, acho que, se não me falar a memória, é esse presidencialismo de coalizão, né? Isso aí faz muito mal ao país, né? Sob o ponto de vista político, porque é como o Ramon falou, custa entender determinada coisa, né? Por exemplo, ele falou do Fernando Marrone, né? Que sucedeu, sabe quem? O Pedro Bicho Neto, que era do MDB, que estava no governo do Bolsonaro, foi presidente da Transurb. Então aí tu fica, né? Olha, o MDB, ele parte estava com o Bolsonaro, né? Parte estava com o Lula. O Alckmin foi algoz do PT em 2, né, eleições nacionais. Dizia horrores do atual presidente. Hoje é o vice-presidente da República, né? Então, as pessoas o cidadão comum, o cidadão comum, não dá para aturar por né? E a gente vai aos locais e as pessoas perguntam como é que isso acontece? Né? Como é que isso acontece? Não tem como responder. Tu que, né, tá lá no meio, tenta explicar pra gente, porque a gente não entende. Como que alguém que é adversário daqui a um ano, 2 anos, está junto? E com a mesma cara que estava contra, está a favor. Então, como é que é isso? Como é que as pessoas mudam, assim, de ideologia, né? Porque tem que ter uma ideologia, tem que ter um posicionamento e um projeto claro. Tem que ter um projeto de construção de uma sociedade melhor para todo mundo. Como é que as pessoas pulam, assim? É esse vício que nós temos chamado presidencialismo de coalizão. Eu sou um parlamentarista convicto, porque fortalece os partidos, né? Mantém a tradição parlamentar e tu consegue construir blocos muito mais com interesses
para a sociedade do que blocos com interesses pessoais, como acontece. Esse exemplo que eu dei em nível local, nada contra as pessoas. Não, é isso, é apenas um exercício. E faz verdade, realidade. É do jogo. Até eu gosto muito do vereador Renatinho. Sim, nosso vice-prefeito. Competente, sim. E o próprio... Por exemplo, mas aí como é que fica? Um pequeno exemplo. O vereador Renatinho sempre estava numa base de apoio, né, ao MDB, enfim, e tal. Aí daqui a pouco ele vira... Esses eleitores dele, como é que ficaram, né? É um exemplo básico. Né? O Geraldo Alckmin, por exemplo, né, sempre teve, né, foi do PSDB, figura histórica, tal, aí esse candidato junto com o Lula, tal. E aí todo mundo acompanhou ele, ou alguém... Sabe que é complicado as pessoas assimilarem isso? Até porque tem o perfil de eleitor que vota na concepção ideológica daquela pessoa e tem o perfil de eleitor que vota na pessoa. Então, certamente o Alckmin perdeu boa parte dos seus votos indo para um partido de esquerda. Boa parte dos seus eleitores, talvez até alguns cristalizados, fidelizados, ele tenha perdido. Né? Mas realmente confunde eleitores. Demais. Mas tem uma salada que, olha, é difícil. A gente vai em bar, a gente vai, convive com pessoas. Elas não conseguem entender. Não está entrando o Alckmin disse aquele monte de coisa do Lula, né? Aí é uma questão de duas vezes conta. Aí entra uma questão de dignidade. Exato. E aí como é que tu vai valorar isso? Como é que tu vai valorar isso? Como é que tu vai valorar isso? Ele deve ter sentido que não teria como chegar perto, né, lá do Planalto, ou do lado... Como é que é o palácio dele lá, o Jaburu, né? Bandeirantes? Não, do vice, lá do vice-presidente. Residência oficial de Jaburu. Ele não chegaria nunca lá por força própria, né? Então resolveu o seguinte, eu quero chegar no governo, vou bater lá no posto, então vou ser vice. Eu tenho a ideia de que tá certo para ele ser o candidato daqui a 3 anos. Eu acho que o Alckmin vai ser o candidato que vai representar o governo Lula daqui a 3 anos. Pela idade do presidente, né? Mas eu acho difícil o PT deixar o protagonismo. Mas já fez, em Porto Alegre já fez. Não, mas a nível tentaram com a Manuela derrubar o Melo e levar uma surra lá dentro. Aí tem outros nomes. É outra coisa ali, isso é outra coisa. Até acredito que ele possa vir novamente de vice, mas a cabeça da chapa pode ser. Sabe quantos prefeitos de praça tem em Porto Alegre? Mais de 200 prefeitos de praça. Um belíssimo projeto. Por que não é feito aqui, meu Deus do céu? Belíssimo projeto. Eu não consigo entender, cara. Não consigo entender. É um belíssimo projeto. Inclusive, o cidadão é responsável pela praça. E aí ele nomeia o cara como prefeito de praça. E o cidadão vai cuidar da praça, vai investir na praça. Canal direto com a secretaria. Exatamente. Tem mais de 200 prefeitos de praça em Porto Alegre. Sei que a vereadora, hoje secretária, né, primeira-dama, tão boa, ela esteve vendo esse projeto de perto lá em Porto Alegre. Né? E inclusive, eu conversei sobre esse assunto com alguns vereadores na oportunidade, lá quando surgiu esse projeto. Estamos falando do prefeito de praça. Isso, que é um projeto aplicado em vários, lá em Porto Alegre. É um projeto bom, Morador ali, ele fica nomeado pelo prefeito, enfim, tal. Cuida daquela voluntário, um trabalho tal. E fica meio de responsável. Olha, queimou a lâmpada aqui, liga, está funcionando muito bem. Né? Mas é um negócio muito legal, aproxima, é uma integração. Eu conversei com alguns vereadores na época tal, e foi me dito por 2 vereadores, na verdade, né, que isso é meio complicado, é um projeto, porque vai favorecer um ou outro vereador, vai favorecer, não sei o que, mas só um pouquinho. Meu Deus do céu. Não a pessoa que vai ser nomeada, é um trabalho voluntário, é um cidadão da comunidade, não é um político da comunidade, não é um presidente do bairro, não é nada. Ele não é absolutamente nada, ele não vai concorrer com ninguém. Não é um candidato a vereador, entendeu? Não é isso. Aí ele achar, não, mas isso é meio complicado, que pode ajudar mais o vereador A do que o B, tal. Não se trata. O pensamento tem que ser maior do que isso. Daqui a pouco tu não faz o prefeito de praça, mas faz a prefeitura de praça, e lá tu bota o prefeito, bota o vice. E aí tu empodera as pessoas para que elas possam ajudar. Exatamente. Tu compartilha, né, a questão de uma forma, né, que eu acho vai te gerar uma ideia, uma ideia inclusive incentiva a participação popular, que é super importante. E as pessoas cuidam. Porque as reuniões... Mora em frente à praça, a janela está perto, está vendo o que está acontecendo. Daqui a pouco chama a brigada porque está uma aglomeração. Tu coloca ao cidadão um sentimento de pertencimento, né? O slogan é quem ama, cuida, né? O próprio prefeito diz, né? Quem ama, cuida.
Então é isso, quem ama cuida e o cidadão vai cuidar. Vai ser uma extensão da casa. A praça vai pertencer ao seu cotidiano. E Como é a isso. praça é do povo Exato. e o céu é do condor. Isso aí. Encerramos o nosso programa nesse feriado. Obrigado Já pela terminou? sua companhia. Puxa vida. Obrigado pela sua audiência. Passa rápido. Obrigado pelo seu carinho. Até amanhã. Forte abraço. Cuidem-se.